Muito bem, então agora nós vamos dar continuidade para a segunda aula, onde nós vamos falar exatamente sobre formação de hábitos, o que é hábito e como eles são formados segundo o livro. Então, o que são hábitos, né? Hábitos são ações automáticas. Agora imagina aí, todo dia de manhã você acorda e teria que lembrar como sair da cama, lembrar como escovar os dentes, lembrar como dirigir, ou seja, rotinas automáticas que você faz todos os dias, que você memorizou já de alguma forma e não precisa mais pensar para fazer isso. Isso são hábitos, basicamente. São ações automáticas. Tá? Para que o cérebro usa os hábitos e armazena eles em um local chamado gânglios basais? Para ele economizar energia, certo? Para que ele não precise ter que pensar naquele comportamento, usar uma rede neural muito grande, gastar muita energia, tendo em vista que o cérebro já consome 20% da nossa energia, ele quer poupar energia. Então ele cria comportamentos, rituais e costumes e armazena eles como se fosse uma linha de programação que é acionada para que você faça algum comportamento, algum ritual, algum costume diário, ok? Então, isso são hábitos. Hábitos são ações automáticas. E aí você deve estar pensando assim, beleza, como que eu faço para eliminar uma ação automática ou um hábito? Não se pode eliminar. Esse é o grande problema. Você só pode substituir, mas deletar esse hábito, em algum momento esse hábito foi registrado e ele está registrado. Não dá de passar uma borracha, não dá de dar um delete, essa linha está gravada. Por isso que é tão difícil abandonar um hábito. Você consegue por alguns dias, alguns meses, daqui a pouco o hábito retorna. Aí você pensa, poxa, eu pensei que eu tinha abandonado esse hábito. Não, você nunca abandonou. Ele vai acompanhar, segundo o livro, esse hábito vai te acompanhar para o resto da vida e tem possibilidade de retornar. Basta você saber usar as técnicas para substituir esse hábito, ou seja, não vai apagar, vai colocar uma outra hábito que seja mais forte, mais recente, com maior poder para que seja é, acionado quando o gatilho for disparado, vamos dizer assim. Você tem a opção A e a opção B. Quando você fortalecer a B, a A não é mais acionada. O hábito A ele está lá inativo, mas não deletado. Então você tem que ter paciência para mudança de hábitos. É uma coisa que o livro deixa bem frisado. Não é uma mágica, mas sim foco, determinação, como tudo na vida, né? No livro, ele apresenta o hábito em si como um loop de hábitos. O hábito, ele é formado por três elementos: um gatilho ou uma deixa, aquilo que dispara, a rotina, aquilo que classifica o hábito, e a recompensa. Ninguém faz nada de graça, né? Não existe almoço grátis. Tem também o anseio, né, que move esse loop, vamos dizer assim, o que deixa você grudadinho com todos essas três etapas, gatilho, rotina e recompensa, é um anseio de ter essa recompensa. Como é que eles descobriram isso? O loop de hábito, segundo o livro, foi descoberto por algumas experiências em laboratório. Uma delas é essa do ratinho. Eles pegaram o ratinho, colocaram num labirinto e colocaram uma comida de um lado do labirinto e outra comida não. Ele tinha que descobrir onde estava e se alimentar. Foi mais ou menos assim. Vou pegar a canetinha aqui. O ratinho era colocado dentro de um local aqui fechado, tinha uma portinha logo aqui, e ele tinha duas opções, ou ir para a direita ou ir para a esquerda. Na esquerda estava o alimento. Então eles abriam a portinha e davam um clique, que a gente vai chamar de gatilho. Abrir a portinha e dar um clique era um sinal para ele começar. Nas primeiras vezes ele foi se batendo, se batendo, se batendo, voltou, bateu aqui, achou a comida. Ok? Certo? Beleza, achou a comida. Nas próximas vezes ele foi fazendo até que ele, a partir do momento que eles abriam a porta e davam um clique, que era o gatilho, ele já fazia o caminho completo sem pestanejar. Para isso, eles colocaram eletrodos no cérebro desse camundongo para ver qual era a atividade cerebral que tinha no cérebro dele durante esse processo. Gatilho, rotina e recompensa. Nos primeiros, nas primeiras tentativas, a atividade cerebral ficou
basicamente nessa região aqui, igual em todos os momentos. Ou seja, o cérebro teve que se esforçar para descobrir onde é que está a comida, adivinhar o que tinha que fazer ali. Deu um clique, abriu a porta e agora o que eu faço? Opa, achei comida. A segunda vez, a terceira, então o cérebro gastou energia durante a rotina, o clique e a recompensa. Depois que a recompensa não, depois que a rotina ou o hábito foi adquirido, a coisa mudou de cenário. Ele, ao dar um clique, ele recebia um estímulo dizendo, opa, vamos nessa que vai ter comida. E esse estímulo só se repetia até um pouco mais forte só quando ele recebia a recompensa, quando ele comia. Durante toda a rotina, o cérebro diminuiu a atividade cerebral. Exatamente por quê? Porque isso é um hábito, é uma rotina automática. O cérebro não precisa usar o córtex pré-frontal, não precisa usar a memória visual com tanto empenho, registros de memória, porque já está registrado em algum local, que são os gânglios basais, segundo a neurociência, a rotina memorizada ali. Então, essa é uma das experiências que relatou a descoberta da atividade cerebral durante o gatilho, a rotina e a recompensa. Então agora nós vamos ver, né, como que essas três partes funcionam. Segundo o livro, o gatilho é o que inicia o hábito. Aquilo que dispara. É o gatilho. Imagina o gatilho de um revólver. Você aperta, ali você inicia o disparo, né, de um projétil. Dessa arma vai disparar. Então, o hábito é formado por três partes, né, mais o anseio, e a deixa ou gatilho está aqui. O que seria uma deixa e um gatilho? Será que eu consigo categorizar? Será que eu consigo descobrir por que eu fico triste? Por que eu fumo? Por que eu bebo? Eles classificam os hábitos em algumas categorias. Normalmente o gatilho, o hábito não, os gatilhos, né, são classificados em algumas categorias. Por local, um local pode ser um gatilho, um horário pode ser um gatilho, um estado emocional pode ser um gatilho, uma pessoa pode ser um gatilho, e ações anteriores à rotina também pode ser um gatilho. O local, quando você chega em casa, quando você chega na empresa, quando você está viajando, pode ser gatilhos para disparar rotinas. Um horário, ao acordar, antes de dormir, ao meio-dia, após o almoço. O estado emocional, está ansioso, está com medo, estressado, nervoso. Por exemplo, você é uma pessoa que não tem problema de memorização, mas quando está ansioso para uma prova ou na frente de um público, você esquece de tudo. É um gatilho que dispara uma rotina. Pessoas, sua esposa, superiores, desconhecidos, amigos, todos esses podem disparar e são gatilhos. Ações anteriores. Após as refeições, após finalizar uma tarefa, ao entrar no carro, ao receber uma rejeição, ao receber uma notificação no celular. Essa é clássica, né? O celular toca, isso é um gatilho para quê? Para que você pegue e olhe no WhatsApp, para aí entrar na rotina, ficar olhando o WhatsApp. Poxa, eu não quero, então tira as notificações, se a notificação é um gatilho. Então, categorias. Então, resumindo, o gatilho a deixa é aquilo que inicia o hábito, e ela é dividida nessas categorias. Depois nós temos a rotina propriamente dita, que é a maior parte do hábito. É o que caracteriza o hábito. Por exemplo, fumar é um hábito de fumante, é uma rotina de fumante. Beber pode ser uma rotina de alguém que é alcoólatra, ou alguém que vai se tornar alcoólatra. Então, beber vai te tornar um alcoólatra se você não controlar. Correr é um hábito de um corredor, ou pode tornar-se a ser um corredor. Você começa correndo para criar o hábito de ser um corredor. Comer em excesso, né, pode ser o hábito de um obeso. Ou comer em excesso pode te tornar um obeso. Então, a rotina caracteriza o hábito. O hábito de fumante, o hábito de alcoólatra. Então, isso é a rotina. E a rotina é que deve ser atacada, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver que a rotina é o foco. Não é o gatilho nem a recompensa. É mais a rotina. Então, a rotina deve ser identificada. Para isso, você tem que estar consciente
desse loop, por isso você reconhece o gatilho, reconhece a rotina, reconhece a recompensa e o anseio, isso mais para frente a gente vai ver, e aí substitui a rotina, ok? Então a rotina é o foco da estratégia. E aqui algumas rotinas, tá? Responder mensagens, comer doces, roer unhas, atividades físicas, desistir de algo rapidamente, fumar, beber. Então as rotinas elas não necessariamente são boas ou são ruins. Depende do contexto em geral. Mas as rotinas você vai preservar as que são boas para você e eliminar, quer dizer, a palavra eliminar não pode ser usada, né? Vamos botar assim, e substituir as rotinas que são maléficas para você e para as pessoas ao seu redor. A recompensa agora. A recompensa, né, lembrando que o loop de hábitos tem o gatilho, que dispara a rotina, que recebe uma recompensa. Então, tudo na vida você faz por alguma coisa. Não vai existir um gatilho, uma rotina, sem existir uma recompensa. Né? Você tem que ter essa recompensa, porque a recompensa vai justificar a rotina e vai justificar o hábito. Se a recompensa for boa, você repete e solidifica o hábito. Se a recompensa for ruim, você tende a se afastar dessa rotina. É simples assim, segundo o livro. Exemplos de recompensa. Endorfina, teu cérebro recebe. Vamos pensar em recompensa para o cérebro primeiro, tá? Não é nem recompensa para você um carro zero, muito dinheiro, não. Vamos pensar em recompensa básicas. É o cérebro que vai dizer se é bom ou não. Primeiramente é a parte neurológica. Ele vai receber endorfina, ele quer de novo. Ele vai receber adrenalina, ele vai se viciar em adrenalina, ele quer adrenalina de novo. Vai se sentir seguro, você emocionalmente, agora falando, confortável, vai ter uma redução de ansiedade, vai ter sensação de pertencimento. Todas essas sensações emocionais, na verdade, vão disparar algumas neurotransmissores ou substâncias, né, para o cérebro se sentir melhor. Então tudo se resume ao que o cérebro vai sentir no final. O que ele recebe de recompensa. E aí automaticamente ele vai decidir se vai querer essa rotina ou não, tá? Então se você se sente bem, o cérebro recebeu endorfina, por exemplo, ou serotonina, então ele quer serotonina de novo. E aí a gente passa para uma parte muito fundamental do loop de hábito, que é o anseio, tá? Isso que eu acabei de falar, o desejo de querer ter essa recompensa. Isso é praticamente o anseio, tá? Mas vamos explicar aqui um pouco mais o anseio em termos técnicos que o livro mostra aqui de um teste, que eu chamei aqui de teste do suco de amora. Em 1990, na Universidade de Cambridge, o Dr. Wolfram Schultz, acho que é assim que fala, ele fez um teste com macacos. Vamos lá, explicar como é que foi esse teste. Ele pegou um macaco, colocou sentado na frente de um monitor desligado e tinha uma alavanca. O teste era assim: cada vez que o monitor acendesse, ia acender, apareceu uma forma geométrica qualquer, o macaco tinha que empuxar a manivela e aí ele recebia suco de amora, que era o suco que ele mais gostava. No começo, vocês já imaginam, né? O macaco começou a se espernear, estava amarrado lá, só tinha um braço para poder mexer, mas não sabia o que estava fazendo, até uma hora que acendeu o monitor e tal, e aí, sem querer, ele bateu na alavanca e recebeu o suco de amora. Ele, opa, peraí, de onde que veio esse suco de amora? Deixa eu ver aqui. Aí, com o tempo, já viu, né? O macaco foi entendendo que batia na alavanca aqui e recebia suco de amora. Mas tinha hora que ele não recebia. Aí ele percebeu que era só quando acendia o monitor com alguma imagem. Aí ele ficou esperando. O monitor acendia, ele puxava a alavanca e recebia o suco de amora. Então, ou seja, o gatilho era o monitor, a rotina puxar a alavanca, a recompensa ganhar o suco de groselha. Suco de groselha, não, suco de amora. E aí eles foram lá e novamente chiparam o cérebro do macaquinho. Né? Foi do rato, agora é do macaquinho. Então, no início, eles perceberam que quando ele estava aprendendo o hábito, ele recebia o gatilho, né, que era a forma na tela, fazia uma atividade, uma rotina, que era puxar a alavanca, recebia o suco, e aí, quando ele recebia, ele ficava feliz, e aí o cérebro recebia uma recompensa. Gostei dessa recompensa. Então era isso que parecia ser. E quando ele recebia a recompensa no início, o cérebro aí, assim que ganhava a recompensa, se sentia, poxa, depois que recebeu uma coisa feliz, então o cérebro ficava todo eufórico e isso aparecia no gráfico. Com o passar do tempo,
eles perceberam que quando o hábito estava adquirido, ele estava repetindo isso algumas semanas, alguns dias e semanas, aquela sensação boa que ele tinha lá no final, só quando ele tinha recompensa, começou a aparecer no gráfico antes dele receber a recompensa. Ou seja, quando aparecia o monitor acendia, ele já, opa, vou ganhar um suco. Aí ele já se sentia feliz da vida, já puxava a alavanca, ou seja, ele antecipava o ganhar a recompensa. Isso é o anseio, ele já ansiava, né, por esse suco, ele já criava a expectativa. E vocês sabem que a expectativa é a mãe da frustração. Quando ele não recebia, porque eles fizeram esse teste também, acendeu a luzinha, ele puxou a alavanca e não recebeu, ele ficava doido, porque ele ficava frustrado. Então, os hábitos, eles tendem a ser repetidos quanto mais forte for esse anseio. Quando o gatilho já é acionado e a pessoa já fica eufórica antes mesmo de receber uma recompensa. E o anseio é o porquê dos hábitos. A felicidade, a saciedade, a fuga da dor e o prazer. Por exemplo, um jogador compulsivo, só de entrar pela porta do cassino ou do local de jogo, ele já se sente feliz, mesmo sem ter ganhado nada. Só de eu tô dentro do local já que eu já nem teve a recompensa de ganhar algo no caça-níquel ou no blackjack, mas já ficou feliz. Então, o anseio, ele faz toda essa máquina funcionar cada vez mais. Então, o loop de hábitos, conforme a gente viu aqui, ele é formado por um gatilho, que pode ser, conforme a gente viu, local, pessoa, estado emocional, deu um branco agora aqui, ação anterior a isso, né? Isso tudo dispara uma rotina, que ela é memorizada e armazenada no nosso cérebro para que seja automática, e esses dois passos, eles são chancelados por uma recompensa. E quanto mais tu faz isso, mais tu vai ter anseio por isso. A cola que gruda tudo. Então isso é um loop. Para você entender os hábitos, você tem que entender esse loop de hábitos, segundo o que o livro nos passa, ok? Vamos para a próxima aula?